E se tudo o que você aprendeu sobre o início da humanidade fosse apenas parte da verdade? Se antes de Eva houvesse outra mulher, uma figura apagada, silenciada e esquecida pelo tempo, que caminhou ao lado de Adão sob o mesmo sopro de vida? Uma mulher feita do mesmo barro, moldada pelas mesmas mãos divinas, mas que ousou dizer não. Há segredos que se escondem nas entrelinhas da criação. Mistérios que o tempo tentou apagar, mas que persistem como ecos nas páginas perdidas dos antigos manuscritos. Entre eles, um nome ressoa como um sussurro proibido: Lilith. A história oficial que a maioria conhece começa no Jardim do Éden. Deus cria o homem, sopra-lhe o fôlego da vida e, em seguida, forma uma companheira. Mas, nos textos mais antigos da tradição hebraica, a narrativa ganha outro tom. Ali se fala de uma primeira mulher, uma companheira que não nasceu da costela, mas da mesma terra, do mesmo sopro e da mesma essência. Essa mulher, diferente de tudo que viria depois, não se via como inferior, mas como igual. Essa é a história que quase ninguém conta. A versão que ficou fora das escrituras canônicas, preservada apenas em fragmentos, margens e comentários de antigos rabinos e místicos. Ela fala de uma mulher que ousou questionar o papel que lhe foi imposto, que preferiu o exílio à submissão e que escolheu o silêncio das areias do deserto à obediência cega dentro do paraíso. Imagine o Éden antes de Eva. O vento soprando entre árvores que ainda não tinham nome. O brilho suave da criação recém-formada refletindo nas águas e, ao centro, dois seres idênticos em origem, Adão e Lilith. Não havia entre eles hierarquia, apenas diferença de espírito. Adão buscava autoridade, Lilith buscava igualdade, e foi dessa diferença que nasceu o primeiro conflito da humanidade. Não houve serpente, nem fruto proibido, apenas uma palavra: não. E esse não, dito diante do homem e ouvido por Deus, ressoou por toda a criação. Lilith não se rebelou contra o Criador, ela apenas se recusou a ser dominada por outro igual. Foi o primeiro ato de liberdade e também o primeiro preço pago por ela. Pois o Éden, lugar de perfeição, não tinha espaço para quem escolhia o caminho próprio. Os antigos escritos dizem que, ao pronunciar o nome secreto de Deus, Lilith libertou-se, um nome que os anjos temiam pronunciar, um som que carregava a essência do próprio poder divino. E, ao fazê-lo, ela desapareceu, deixando para trás o primeiro homem e o paraíso. Sua partida marcou o início do mistério, o momento em que o Criador permitiu que a liberdade existisse, mesmo sabendo que ela traria solidão e consequência. Durante séculos, estudiosos, teólogos e místicos tentaram entender quem era Lilith. Teria sido um espírito, um mito criado para explicar o mal, ou, talvez, a primeira representação do livre-arbítrio humano? Há quem diga que ela encarna o lado oculto da criação, a parte que Deus manteve velada para que o homem aprendesse a escolher. Mas a verdade é que a história dela sempre esteve lá, escondida nas sombras das tradições antigas, nas linhas do Talmud babilônico, nos textos do alfabeto de Ben Sira e nas visões enigmáticas do Zohar, livro central da Cabala. Em cada um desses registros, o nome de Lilith surge como um eco distante, lembrando que antes da obediência de Eva, houve a coragem de outra mulher. Talvez seja por isso que seu nome ainda provoca inquietação. Lilith representa o que a humanidade tenta esquecer, que dentro de cada alma existe um desejo profundo de liberdade, uma voz que se recusa a ser silenciada. E esse desejo, quando reprimido, se transforma em sombra. O mistério de Lilith é mais do que uma curiosidade teológica. É uma reflexão sobre o próprio ser humano, sobre a força que busca sentido, mesmo quando isso significa desafiar a ordem.
A história dela é a lembrança de que Deus criou a liberdade antes da obediência e que toda escolha, mesmo as que nos afastam do paraíso, fazem parte do caminho de volta à verdade. Hoje, você vai atravessar esse véu. Vai conhecer a história que ficou oculta entre os séculos, nas margens do texto sagrado e na memória dos que ousaram questionar. Vai descobrir a mulher que o tempo tentou apagar, mas que a eternidade insistiu em preservar. E se a verdadeira origem da humanidade não fosse apenas sobre o homem e a mulher, mas sobre o eterno conflito entre o poder e a alma livre? Talvez a resposta não esteja nas páginas do Gênesis, mas nas palavras que nunca foram escritas, nas que ecoam ainda hoje como um chamado para enxergar além da aparência, além do medo, além do véu. O nome dela atravessou eras, culturas e mitos. Foi amaldiçoado, reinterpretado, esquecido e redescoberto, mas jamais silenciado. Porque Lilith não é apenas uma personagem do passado, ela é o espelho daquilo que o ser humano tenta esconder e que ainda assim continua vivo dentro de si. E é por isso que, nesta jornada, não falaremos apenas sobre uma mulher antiga, mas sobre a primeira centelha de liberdade, sobre o instante em que o Éden deixou de ser um lugar e se tornou uma escolha. O nome dela é Lilith, e sua história começa onde o silêncio da criação termina. Quem foi Lilith? Nos livros que a maioria das pessoas nunca leu, há menções a uma mulher misteriosa chamada Lilith. Seu nome aparece como um fragmento perdido entre textos antigos, como o Talmud babilônico, o alfabeto de Ben-Sira e o Zohar, obras escritas séculos após o Gênesis. Nesses registros, Lilith surge não como uma criação posterior, mas como uma companheira de Adão, moldada do mesmo pó, da mesma essência, sob o mesmo sopro divino. Não uma extensão dele, mas o seu espelho. De acordo com esses antigos textos, Lilith foi criada simultaneamente com Adão. Ambos abriram os olhos diante da luz do Éden ao mesmo tempo. Não havia superior nem inferior. Não havia costela nem hierarquia. Eram dois seres completos, reflexos da mesma imagem divina. Mas foi ali, no paraíso perfeito, que nasceu o primeiro conflito da humanidade. Não por inveja, nem por tentação, mas por identidade. Diz o alfabeto de Ben-Sira que Lilith se recusou a deitar-se sob Adão, alegando que ambos haviam sido criados iguais e que, portanto, nenhum deveria se submeter ao outro. Quando ele exigiu obediência, ela pronunciou o nome secreto de Deus, um nome sagrado que poucos ousavam sequer imaginar, e desapareceu, voando para longe do Éden. Esse gesto, simples e simbólico, foi interpretado como um ato de rebeldia. Mas talvez tenha sido o primeiro grito de liberdade. O nome Lilith carrega em si um significado profundo. Deriva da palavra hebraica Lail, que significa noite, uma metáfora poderosa para o que ela se tornaria. A personificação da parte escura da criação, não por maldade, mas por escolha. A noite, afinal, não é inimiga da luz, é apenas o outro lado dela. Lilith representa o que é livre, selvagem, instintivo, aquilo que o homem tenta controlar, mas que sempre escapa pelas frestas da alma. O Talmud a descreve como uma figura de beleza inatingível, envolta por um mistério que os séculos tentaram transformar em medo. Mais tarde, sua imagem foi distorcida, convertida em um símbolo de perigo, tentação e pecado. Alguns rabinos antigos afirmavam que, após deixar o Éden, ela habitou os desertos e tornou-se uma entidade associada às forças noturnas. Mas outros, especialmente os místicos da Cabala, viam nela algo mais profundo, o arquétipo da mulher independente que preferiu a solidão à submissão e que carregava consigo a centelha da liberdade primordial. Essa dualidade acompanhou Lilith por milênios.
Para uns, ela era um demônio que seduzia os homens e roubava crianças. Para outros, era a primeira mulher, injustiçada pela tradição, símbolo da força que não aceita ser calada. O mesmo nome que provocava medo nos templos era sussurrado em segredos por mulheres que buscavam entender seu papel no mundo. Lilith tornou-se o reflexo das sombras que habitam cada ser humano, o lado rejeitado, mas essencial da própria criação. Ao contrastar sua história com a de Eva, algo se torna evidente. Eva é formada de Adão. Lilith, ao contrário, é criada com ele. Eva é apresentada como ajudadora, Lilith como igual. Eva é tentada pela serpente. Lilith é vista como a própria serpente que desafia. Duas faces de uma mesma humanidade, a que obedece e a que questiona. E talvez por isso o Gênesis tenha preferido o silêncio, pois admitir Lilith seria admitir que, desde o princípio, o livre-arbítrio habitava o coração da mulher. A tradição bíblica tentou esconder seu nome, mas a história não pode ser completamente apagada. Ainda hoje, em antigas inscrições da Mesopotâmia, encontram-se símbolos semelhantes, representando espíritos femininos alados, imagens que os estudiosos associam à figura de Lilith. Nelas, ela não aparece como demônio, mas como guardiã da noite, uma presença ambígua que caminha entre o sagrado e o proibido. O silêncio das escrituras oficiais contrasta com a persistência dos mitos. É como se o tempo tivesse se encarregado de preservar aquilo que os homens tentaram apagar. Lilith continua viva, não apenas nas lendas, mas em tudo o que é livre, em tudo o que se recusa a ser moldado. E assim, entre o pó e o sopro, entre a luz do Éden e as sombras do deserto, Lilith se torna o primeiro mistério da criação. Não apenas a primeira mulher, mas a primeira a escolher o próprio destino. Uma escolha que custou o paraíso, mas que selou para sempre o nome dela na eternidade. Agora que você conhece quem foi Lilith, resta entender por que ela e Adão se separaram e o que realmente aconteceu naquele confronto que mudou o rumo da história humana. O motivo da separação. O Éden, como descrevem os antigos textos, não era apenas um jardim de delícias, mas um espelho da criação, um lugar onde cada ser refletia o equilíbrio do universo. No centro desse equilíbrio estavam Adão e Lilith, dois seres iguais em origem e essência, moldados do mesmo barro, aquecidos pelo mesmo sopro divino. Mas foi justamente nessa igualdade que nasceu o primeiro conflito humano. Um conflito que não envolveu serpentes, nem frutos proibidos, mas a eterna luta entre poder e liberdade. De acordo com o alfabeto de Ben Sira, Adão exigia que Lilith se deitasse abaixo dele, afirmando ser superior. Lilith recusou. Disse que, se ambos haviam sido criados da mesma terra, nenhum deveria se submeter ao outro. Essas palavras ecoaram como trovões no paraíso. Adão respondeu com orgulho, reivindicando domínio. Lilith respondeu com coragem, reivindicando igualdade. Foi o primeiro embate de vontades, o primeiro choque entre autoridade e autonomia. A cena que os antigos imaginavam era intensa. O vento do Éden silenciava, as árvores tremiam, e Deus observava não como um juiz, mas como quem testemunha o nascimento de uma escolha. Adão insistia na ordem, Lilith insistia na liberdade. Nenhum dos dois cedia, e foi então que Lilith, em um gesto de poder, pronunciou o nome sagrado de Deus, um nome que representava o mistério da existência, o poder que transcende o tempo, e desapareceu. Aquele nome, segundo a tradição mística, era impronunciável. Apenas anjos o conheciam. Ao declará-lo, Lilith reivindicava o direito divino de existir por si mesma. Foi o primeiro ato de independência espiritual registrado na história. Mas esse ato teve um preço. Adão, tomado pela fúria, pediu a Deus outra companheira.
Deus enviou anjos para buscar Lilith, mas ela recusou-se a voltar. Disse que preferia vagar sozinha pelos desertos do mundo a viver sob submissão. E assim, a primeira mulher tornou-se a primeira exilada. No simbolismo dessa separação, há muito mais do que um desentendimento conjugal. Há o reflexo do que somos. Lilith representa o espírito que questiona, que desafia a estrutura estabelecida em nome da verdade interior. Adão representa o desejo de ordem, controle e segurança. Ambos são parte de nós, e é dessa tensão que nasce a humanidade. Os antigos sábios viam nessa história um enigma moral. Teria Lilith pecado? Ou teria simplesmente exercido o livre-arbítrio que o próprio Criador concedera? Essa pergunta ecoa até hoje. Pois se a liberdade é dom de Deus, como condenar quem a escolhe, mesmo quando isso significa perder o paraíso? Há quem diga que a separação entre Adão e Lilith marca o início da dualidade que acompanha o homem desde então. A luz e a sombra, o dever e o desejo, a obediência e a consciência. O que se passou no Éden foi o primeiro reflexo de uma guerra que habita a alma humana. Lilith não fugiu apenas de Adão, mas da ideia de que a perfeição exige submissão. Com o tempo, o nome dela foi amaldiçoado, transformado em símbolo do mal. Era mais fácil chamá-la demônio do que reconhecer que a desobediência dela era, na verdade, um grito de igualdade. Os que escreveram as histórias escolheram preservar o conforto da hierarquia em vez da verdade da criação. Mas nas margens do texto sagrado, nas entrelinhas esquecidas, Lilith permaneceu. Como se Deus, silenciosamente, tivesse deixado o nome dela ali, para que os curiosos um dia o encontrassem. O motivo da separação não foi o orgulho, mas a divergência entre duas visões de mundo, uma que deseja dominar e outra que deseja ser livre. E é por isso que a história de Lilith continua viva. Porque ela fala de algo que nenhum dogma consegue calar, a vontade humana de escolher o próprio caminho, mesmo quando o preço é alto. Há quem diga que, quando Lilith partiu, uma sombra cobriu o Éden. Adão, agora sozinho, caminhava entre as árvores, sentindo falta de algo que não sabia nomear. Era a ausência daquilo que não se domina, o mistério. Deus então decidiu criar Eva, não do pó, mas da costela de Adão. Dessa vez, não haveria igualdade, e sim dependência. A harmonia seria restaurada, mas à custa da liberdade. E assim, o Éden voltou a ser silencioso, mas não pleno. Pois o vazio deixado por Lilith não podia ser preenchido pela obediência. Era o vazio da escolha, do risco, da força de quem ousa questionar. Desde então, a humanidade caminha tentando equilibrar esses dois princípios, o da ordem e o da liberdade, sem perceber que ambos nasceram ali, lado a lado, sob as árvores do jardim. O que começou como uma separação tornou-se o símbolo da condição humana. Lilith saiu do Éden, mas deixou em cada coração o eco da sua voz. A voz que diz que amar a Deus não é se calar, é ser verdadeiro diante dele. E é por isso que, nas lendas, o exílio de Lilith não é o fim, mas o começo. Pois foi fora do jardim que ela se tornou algo que nem Adão nem os anjos esperavam, a imagem viva da alma que não aceita correntes. Mas a história não termina aqui. O que aconteceu com Lilith após deixar o Éden? Que tipo de punição ela enfrentou? E como seu nome se tornou sinônimo de medo entre os povos antigos? Quando Deus chamou 3 anjos. Dizem que quando Lilith abandonou o Éden, o vento se calou por um instante. O jardim, antes repleto de vida, parecia sentir a ausência de algo essencial. Adão, confuso e irritado, clamou a Deus dizendo que estava só, que sua companheira havia se rebelado contra a ordem divina. E então, segundo antigos escritos, o Criador enviou 3 anjos para trazê-la de volta. Senoi,
Sansenoi e Semangelof. Esses nomes aparecem em textos antigos da tradição judaica, especialmente nos manuscritos apócrifos e cabalísticos. Eram anjos mensageiros, portadores da justiça e da compaixão divina. Deus não os enviou com espadas flamejantes, mas com uma missão de misericórdia: convencer Lilith a retornar ao Éden e restaurar a harmonia. Os anjos encontraram Lilith nas margens do Mar Vermelho, um lugar simbólico e misterioso. Era ali, entre o deserto e as águas profundas, que a primeira mulher se refugiava. Sua forma já não era a mesma. Os textos descrevem-na com asas, uma criatura que havia se transformado pela liberdade e pelo exílio. Quando os anjos se aproximaram, ela os reconheceu e compreendeu o motivo da visita. Lilith, disseram eles, o Senhor te ordena que retornes ao jardim para cumprir o propósito da criação. Mas Lilith, com o olhar firme e sereno, respondeu: não posso voltar. Lá eu seria prisioneira. Aqui, mesmo entre as sombras, sou livre. Os anjos insistiram, alertando que sua desobediência traria consequências. Segundo o mito, Deus havia decretado que, se Lilith não voltasse, 100 de seus filhos morreriam todos os dias. Diante disso, ela chorou. Não porque temesse a punição, mas porque compreendeu o peso da escolha. A liberdade tem um preço, e ela estava disposta a pagá-lo. Os anjos, vendo que não poderiam convencê-la, anunciaram a sentença divina. Mas antes de partirem, Lilith fez um pacto. Prometeu que, sempre que visse os nomes dos 3 anjos inscritos em amuletos ou orações, pouparia os recém-nascidos de qualquer mal. Esse pacto deu origem a antigas tradições judaicas que persistem até hoje. Pequenos pergaminhos com os nomes dos anjos eram pendurados nos quartos das crianças, acreditando-se que isso afastaria os espíritos noturnos. Lilith, então, permaneceu exilada, e foi nesse exílio que sua imagem começou a se dividir entre mito e maldição. Alguns textos a descrevem como mãe de demônios, criadora de seres que habitavam à noite. Outros a veem como guardiã dos limiares, aquela que habita entre o visível e o invisível, o humano e o divino. O fato é que, depois de pronunciar o nome de Deus e fugir do Éden, Lilith nunca mais foi apenas uma mulher. Tornou-se um símbolo, uma força primitiva, uma energia que o mundo patriarcal tentou demonizar, mas nunca conseguiu apagar. Enquanto isso, no Éden, Deus criou Eva, desta vez da costela de Adão e não do mesmo pó. Um novo equilíbrio se estabeleceu, mas com uma diferença essencial. Agora havia submissão. O paraíso, aparentemente restaurado, trazia em si o silêncio de algo que havia sido perdido, o espírito da igualdade. A história dos 3 anjos é mais do que uma narrativa mitológica. Ela representa o momento em que o divino se depara com a liberdade humana. Lilith é lembrada como aquela que enfrentou não apenas o homem, mas o próprio sistema que a criou. Sua recusa não foi um ato de rebeldia sem propósito, mas um grito em favor da essência divina dentro de si, a consciência de ser mais do que uma extensão de outro. O exílio de Lilith ecoa em todos os que já se sentiram à margem, fora do lugar, incompreendidos por escolher um caminho diferente. O deserto onde ela habitou simboliza o espaço da solidão, mas também da revelação. É lá, longe das vozes do Éden, que se descobre quem realmente se é. Com o passar dos séculos, as tradições começaram a distorcer sua imagem. Para uns, ela virou uma criatura maligna, inimiga das mães e das crianças. Para outros, tornou-se uma deusa esquecida, símbolo da mulher que carrega dentro de si tanto a vida quanto o mistério. Mas há algo que todos os relatos têm em comum. Lilith nunca foi vencida. Os anjos voltaram ao céu, e Adão recebeu uma nova companheira. O Éden seguiu seu curso, mas a sombra de Lilith permaneceu.
E segundo os antigos místicos, é por isso que nas noites silenciosas, quando o vento sopra entre as árvores, dizem que ainda se pode ouvir seu canto, um lamento e ao mesmo tempo uma afirmação. Lilith não foi destruída, ela foi transformada. O exílio não a matou, a tornou eterna. E desde então a história dela se entrelaça com a de todos que, em algum momento, ousaram questionar a ordem para defender o direito de ser quem são. Mas há uma pergunta que persiste. Se Lilith foi tão importante, por que o seu nome desapareceu das Escrituras Sagradas? Por que a Bíblia permaneceu em silêncio diante de sua existência? O que havia por trás dessa omissão? Por que ela foi apagada? Poucos mistérios são tão intrigantes quanto o desaparecimento de Lilith das Escrituras Sagradas. É como se, de propósito, alguém tivesse apagado seu nome das páginas do tempo, deixando apenas rastros, sombras e ecos em textos paralelos. A Bíblia, tão detalhada em outras genealogias e histórias, silencia completamente sobre a primeira mulher criada do mesmo pó que Adão. Por quê? O que havia em Lilith que precisava ser escondido? A resposta pode estar nas transformações culturais e religiosas que moldaram o mundo antigo. Nos primeiros séculos da fé hebraica, o monoteísmo precisava se firmar em meio a civilizações que cultuavam dezenas de divindades femininas. Em culturas vizinhas, como a suméria e a babilônica, a figura feminina era reverenciada não apenas como mãe, mas também como símbolo de sabedoria, poder e mistério. A mulher representava tanto a criação quanto a destruição, a natureza em sua totalidade. Lilith, nesse contexto, era perigosa. Representava o feminino que não podia ser controlado. Os sacerdotes e escribas responsáveis por consolidar os textos sagrados procuravam preservar uma estrutura social e teológica centrada no homem. O patriarcado bíblico não podia permitir que a primeira mulher fosse lembrada como alguém que desafiou o homem e partiu por vontade própria. Era mais fácil apagar sua história e substituí-la por outra. Uma mulher moldada da costela de Adão, símbolo de dependência e submissão. Assim nasceu Eva, o modelo aceitável da criação. Essa substituição não foi apenas narrativa, foi simbólica. Ao apagar Lilith, apagou-se o conceito da mulher como igual. O mito foi reescrito para preservar uma ordem onde o homem é a cabeça e a mulher o apoio. O silêncio das Escrituras é, na verdade, o reflexo de uma decisão teológica: esconder a rebeldia, suprimir a liberdade e exaltar a obediência. Os estudiosos da tradição cabalística afirmam que a história de Lilith continuou viva nos bastidores do pensamento místico. No Zohar, obra fundamental da Cabala, ela é retratada como o espírito do lado esquerdo, uma entidade que habita a fronteira entre luz e escuridão. Não é vista apenas como demônio, mas como a energia descontrolada da criação, a força que, quando ignorada, se torna perigosa. Em outras palavras, o que foi reprimido retorna em forma de sombra. Em antigos textos rabínicos, o medo de Lilith é constante. Ela aparece associada aos ventos noturnos, às tentações, aos sonhos e ao desconhecido. Era o símbolo de tudo que o homem temia em si mesmo: o desejo, a desobediência, o instinto. Ao transformá-la em ameaça, o homem antigo tentava proteger-se daquilo que não conseguia compreender. Assim, o mito cumpriu um propósito social: controlar o imaginário, moldar o comportamento e reforçar a hierarquia. Mas há algo mais profundo. Lilith não foi apenas apagada por desafiar Adão, mas porque, em essência, ela representa o que há de indomável no ser humano: a chama que questiona, o espírito que busca, a alma que escolhe. E o poder da escolha é algo que até a religião teme, pois o livre-arbítrio, esse dom concedido por Deus, é também a semente da desobediência.
Os antigos mestres da Cabala dizem que o mundo é feito de equilíbrio entre duas forças, a misericórdia e o rigor, a luz e a sombra. E quando uma é reprimida, a outra se desequilibra. Ao suprimir Lilith, o símbolo da liberdade e da igualdade foi substituído pela culpa e pelo medo. A mulher deixou de ser imagem de Deus e passou a ser a origem do pecado. E com isso, o mundo esqueceu que a criação foi feita a partir da união dos opostos, e não da submissão de um sobre o outro. O desaparecimento de Lilith é, portanto, o reflexo de um medo coletivo. O medo de encarar o divino naquilo que não se controla. Apagá-la foi tentar apagar a própria complexidade da criação. Mas o que é divino não desaparece, apenas muda de forma. Por isso, seu nome continua surgindo em lendas, em canções antigas, em rituais esquecidos e até na arte moderna. Lilith sobrevive porque simboliza aquilo que nenhum poder humano pode anular: o desejo de liberdade que habita o coração de toda criatura. E talvez o silêncio das Escrituras não seja esquecimento, mas estratégia. Um convite velado para que apenas os que buscam a verdade, além das palavras, possam encontrá-la. Lilith está ali, nas lacunas, nas entrelinhas, nos espaços que a letra não alcança. Porque o mistério não se revela a quem apenas lê. Ele se revela a quem procura ver o que está por trás do véu. Mas a história dela não parou no deserto nem nos textos antigos. Lilith atravessou séculos, adaptou-se às culturas e renasceu em novas formas. O tempo não a apagou, apenas a transformou. Agora chegou a hora de compreender como essa figura atravessou fronteiras e se tornou parte da mitologia, da arte e até da espiritualidade moderna. Lilith através do tempo. Os séculos passaram, impérios se ergueram e caíram, mas o nome de Lilith nunca se perdeu completamente. Ele viajou em silêncio, como uma chama que resiste ao vento, escondido nas sombras das tradições e nas vozes daqueles que ousavam lembrar o que havia sido esquecido. De lenda maldita a símbolo de poder, Lilith atravessou culturas, crenças e gerações, transformando-se com o tempo, mas mantendo intacto o mesmo mistério que começou no Éden. Muito antes de aparecer nos textos hebraicos, seu nome já ecoava na antiga Mesopotâmia. Arqueólogos encontraram tábuas de argila com inscrições sumérias que mencionam espíritos femininos chamados Lilithu, associados ao vento, à fertilidade e à noite. Eram seres que vagueavam entre o céu e a terra, figuras ambíguas, ora protetoras, ora perigosas, que representavam o poder da natureza e o desconhecido. É possível que os hebreus, ao herdar parte dessa tradição, tenham reinterpretado Lilith sob a ótica moral do monoteísmo, transformando o que era divino em ameaça. Com o avanço das civilizações, Lilith passou a ocupar diferentes papéis. Na Babilônia, era vista como um espírito do ar, guardiã dos portais e mensageira entre mundos. Na Pérsia, associava-se ao fogo e ao desejo. Já na tradição judaica, transformou-se em advertência. O exemplo da mulher que ousou demais. Essa metamorfose revela algo fascinante. Lilith nunca foi apenas um mito, mas um espelho das mudanças da própria humanidade. Cada época moldou sua imagem, conforme seus medos e suas crenças. Durante a Idade Média, seu nome foi retomado pelos estudiosos da Cabala e pelos alquimistas, que viam nela a representação da energia oculta da criação. Alguns a chamavam de a face oculta de Shekinah, o aspecto misterioso do divino feminino. Outros a viam como a sombra que surge quando a luz é negada. Para os místicos, Lilith não era um demônio, mas uma lembrança. O universo é feito de equilíbrio, e toda força reprimida volta à superfície de algum modo. No entanto, o imaginário popular medieval transformou essa visão mística em medo.
Lilith tornou-se a dama da noite, acusada de visitar os homens enquanto dormiam, de roubar o fôlego dos bebês, de seduzir e corromper. Era a projeção do que as sociedades patriarcais mais temiam, a mulher que não se curva, que não pertence, que não aceita o controle. E como todo medo, ela foi pintada como inimiga. Mas o tempo, inevitavelmente, trouxe novas interpretações. Com o renascimento e o redescobrimento dos textos antigos, Lilith reapareceu nas artes e na literatura. Poetas e pintores começaram a retratá-la como uma figura trágica, bela e poderosa. Nos séculos seguintes, escritores como Goethe, Dante Gabriel Rossetti e até modernistas como James Joyce deram voz a essa personagem esquecida, transformando-a em símbolo de paixão e liberdade. O que antes era condenação tornou-se fascínio. No século XX, Lilith ressurgiu como arquétipo da independência feminina. Movimentos culturais e espirituais reinterpretaram sua história, enxergando nela não um demônio, mas a primeira mulher a reivindicar igualdade. Ela passou a representar a luta contra a opressão, a força interior que resiste mesmo quando tudo ao redor tenta calar. Seu nome foi retomado por autoras, artistas e pensadoras que viram em sua rebeldia um eco das próprias lutas. Mas sua presença não se limita ao campo simbólico. Em tradições esotéricas modernas, Lilith é vista como a guardiã dos portais interiores, a energia que conduz à autoconsciência. Não é um ser externo, mas uma metáfora do despertar espiritual, o enfrentamento da própria sombra. Assim como na Cabala, ela continua sendo o outro lado da criação, lembrando que a luz só é plena quando reconhece a escuridão que a cerca. Curiosamente, nos últimos anos, a astronomia também resgatou o nome de Lilith. Há um ponto orbital chamado Lua Negra de Lilith, usado em astrologia para representar o lado oculto da alma, aquilo que se nega, mas insiste em existir. Até mesmo o cosmos parece conservar o nome que a humanidade tentou apagar, como se o universo guardasse memória daquilo que um dia foi silenciado. Lilith resistiu porque encarna uma verdade profunda. Não se pode destruir o que simboliza a liberdade. Ela é a lembrança de que toda tentativa de apagar o mistério apenas o torna mais forte. Por isso, de era em era, seu nome ressurge, não como lamento, mas como afirmação. Hoje, quando ouvimos seu nome, não é apenas a antiga figura bíblica que se levanta, mas o arquétipo da alma humana que busca equilíbrio entre submissão e autonomia, entre o sagrado e o instintivo, entre o que é aceito e o que é reprimido. Lilith é o símbolo do que o mundo tentou esquecer, mas que o coração humano insiste em lembrar. Mas há ainda uma dimensão mais profunda e espiritual nesse enigma. E se Lilith não for apenas uma figura histórica ou mítica, mas uma representação de algo que vive dentro de cada um de nós? Uma força silenciosa que nos empurra a buscar liberdade, mesmo quando isso significa enfrentar o deserto, a outra metade da criação. Há um ponto em que o mito deixa de ser apenas uma história antiga e começa a falar sobre cada um de nós. Lilith, muito além da figura temida ou venerada, representa o reflexo da alma humana diante do próprio Criador. Enquanto Adão simboliza a ordem, a razão e a obediência, Lilith encarna o instinto, a liberdade e o fogo interior. Juntos, eles não são inimigos, mas partes complementares de uma única criação. O homem e a mulher, o espírito e o corpo, a luz e a sombra. Todas faces de uma mesma verdade divina. Quando a tradição apagou o nome de Lilith, não apagou apenas uma mulher, mas metade da história da humanidade. O equilíbrio foi rompido e a criação passou a ser contada a partir de um único lado, o da obediência. Porém, desde o princípio, Deus formou o universo a partir de contrastes. Luz e trevas, céu e terra, vida e morte.
nada foi criado sem seu oposto. Se Adão representa o sol, Lilith é a noite que o envolve. E só quando ambos coexistem é que há plenitude. A espiritualidade antiga entendia isso com clareza. Para os místicos, o divino não está apenas na pureza, mas também no mistério. O sagrado não é feito de uniformidade, mas de equilíbrio. O erro da humanidade foi temer o lado escuro da criação, como se a sombra fosse inimiga da luz. No entanto, sem sombra, a luz cega. Sem mistério, a fé se torna frágil. Lilith, nesse sentido, é a lembrança de que o divino se manifesta também naquilo que não compreendemos. Muitos rabinos antigos afirmavam que Lilith era o símbolo do outro aspecto de Deus, não o que cria ordem, mas o que desperta movimento. O mesmo poder que separou as águas do caos é o que impulsiona a alma a buscar sentido. Assim como a noite prepara o nascer do sol, Lilith representa o intervalo entre o silêncio e a revelação. É nela que a humanidade aprende o valor da escolha. No coração de cada pessoa, há um fragmento de Adão e um fragmento de Lilith. Um busca segurança, o outro, liberdade. Um segue regras, o outro questiona. E é do diálogo entre essas duas vozes que nasce a consciência. Quando uma domina a outra, o equilíbrio se perde. Quando ambas se escutam, a alma se aproxima de Deus. Talvez por isso Lilith tenha sido temida, porque ela nos confronta com o que evitamos ver. Ela nos obriga a encarar o orgulho, o desejo, a inquietude e a sede por autonomia. Tudo aquilo que as tradições chamaram de pecado é, muitas vezes, apenas a tentativa da alma de encontrar sua própria voz. O que Adão chamava de desobediência era, talvez, o início da verdadeira liberdade espiritual. O mito de Lilith também revela algo profundo sobre o amor. Adão buscava alguém que o completasse, mas não percebeu que o amor não nasce da hierarquia, e sim do respeito. Quando Deus criou Eva, deu a Adão uma companheira moldada a partir dele, e não ao lado dele. O amor tornou-se seguro, mas não mais igual. E desde então, o ser humano tem buscado, em todas as formas de relacionamento, a reconciliação perdida entre igualdade e entrega. Se Lilith representa a outra metade da criação, talvez sua ausência explique o vazio que o mundo ainda sente. Um vazio espiritual, uma saudade do equilíbrio original. O homem se afastou da natureza, da intuição, da voz que fala no silêncio. E cada vez que tenta dominar o que é livre, repete o erro de Adão. Mas há esperança. Porque o retorno de Lilith à consciência humana, nas artes, nas discussões, nas crenças modernas, é o sinal de que a criação está tentando se completar outra vez. Não se trata de reescrever a Bíblia, mas de compreender que o plano divino nunca foi sobre dominação, e sim sobre unidade. Quando Deus criou o homem e a mulher, ele não desejava servos, mas espelhos. Seres que refletissem sua própria dualidade. Justiça e compaixão, força e ternura, razão e fé. Lilith é o lembrete de que o Criador habita também no mistério, no que é indomável, no que não pode ser explicado. E é por isso que em cada alma que desperta há um reencontro com Lilith, o lado da criação que escolheu a liberdade em vez do conforto. Ela continua viva toda vez que alguém questiona, toda vez que alguém se recusa a se curvar diante da injustiça, toda vez que alguém busca a verdade, mesmo quando o caminho leva ao deserto. A outra metade da criação não está perdida, está dentro de nós, esperando ser reconhecida. Pois no fim, compreender Lilith é compreender que Deus não se revela apenas no que é puro, mas também no que é humano. E talvez o verdadeiro paraíso não seja um lugar, mas o momento em que a luz e a sombra caminham juntas, e o homem e a mulher, finalmente, voltam a se enxergar como iguais. Mas o que essa história tão antiga pode dizer sobre o mundo de hoje? Sobre nossas escolhas, nossas lutas e nossa busca por sentido?
Talvez o maior segredo de Lilith não fale do passado, mas daquilo que ainda vive em nós. O que isso diz sobre nós? A história de Lilith não é apenas uma curiosidade antiga, escondida entre textos apócrifos. Ela é um espelho, um reflexo de quem somos, do que tememos e do que buscamos desde o início dos tempos. Cada detalhe da sua jornada, desde o Éden até o exílio, fala sobre a condição humana, sobre a eterna luta entre a obediência e o desejo de liberdade, entre o medo e a verdade, entre o que mostramos e o que escondemos de nós mesmos. Lilith foi criada do mesmo pó que Adão, moldada pela mesma mão e dotada do mesmo fôlego divino. E ainda assim, foi rejeitada por escolher a liberdade em vez da submissão. O que isso diz sobre nós? Que desde o princípio aprendemos a temer aquilo que não se dobra. A humanidade, em sua ânsia por controle, sempre preferiu a segurança da ordem à incerteza da liberdade. Mas a liberdade é o que nos torna semelhantes a Deus, pois apenas quem é livre pode escolher amar, perdoar e criar. A figura de Lilith é a lembrança de que há em cada um de nós um conflito silencioso. Um lado que busca agradar, cumprir regras, pertencer, e outro que anseia por voar, questionar, descobrir. O primeiro quer o paraíso, o segundo quer a verdade. E talvez o verdadeiro crescimento espiritual aconteça quando paramos de escolher um em detrimento do outro e aprendemos a unir ambos em harmonia. O erro de Adão foi tentar dominar o que ele deveria compreender. O erro da humanidade foi transformar essa história em modelo. Quantas vezes tentamos sufocar aquilo que não entendemos dentro de nós mesmos? Quantas vezes expulsamos a nossa própria Lilith interior, nossos instintos, nossa intuição, nossa voz que diz não, quando todos esperam um sim? Ao negar essa parte, criamos um vazio que nenhum poder, riqueza ou religião consegue preencher. Lilith simboliza a consciência desperta, o ponto em que a alma percebe que foi criada à imagem de Deus e, portanto, tem dentro de si a centelha da escolha. Ela nos recorda que o livre-arbítrio é um presente divino, não uma maldição, que a dúvida não é pecado, mas o caminho para uma fé mais madura. E que o verdadeiro pecado talvez seja viver sem questionar, sem buscar, sem se permitir sentir a presença do divino naquilo que é imperfeito. Quando olhamos para a humanidade hoje, para as guerras, as divisões, os medos, percebemos que ainda estamos presos ao mesmo dilema do Éden. Ainda há aqueles que escolhem obedecer cegamente e aqueles que escolhem se rebelar sem direção. E ambos se perdem, porque esquecem que a verdade está no equilíbrio. O mundo continua tentando eliminar Lilith, rotulando tudo que é diferente como perigoso. Mas quanto mais tenta apagá-la, mais ela ressurge, nas vozes que exigem justiça, nas almas que se recusam a aceitar a mentira, nos corações que escolhem a verdade, mesmo quando ela dói. Lilith também fala sobre a relação entre o homem e o sagrado. Durante séculos, acreditou-se que aproximar-se de Deus era tornar-se puro, afastar-se do instinto, calar as emoções. Mas talvez o caminho seja o oposto. Talvez Deus se revele justamente quando aceitamos a totalidade do que somos: luz e sombra, razão e emoção, espírito e carne. O divino não exige perfeição, mas verdade. E Lilith foi a primeira a escolher ser verdadeira, ainda que isso significasse ser rejeitada. Essa escolha, a de permanecer fiel a si mesma, é o que a torna eterna, porque toda alma, em algum momento, é chamada a fazer a mesma decisão: permanecer no conforto da obediência ou caminhar pelo deserto da liberdade. E é nesse deserto que se encontra o Deus que fala em silêncio, o Deus que não impõe, mas convida, o Deus que criou o amor e também o livre-arbítrio.
Talvez seja por isso que a história de Lilith ressoa tanto ainda hoje. Ela nos confronta com o lado que escondemos, o lado que precisa ser ouvido para que a alma volte a ser inteira. Lilith não é o mal. Ela é a verdade que o medo tentou transformar em sombra. Ela é o eco da consciência que diz: você também foi criado para ser livre. Quando olhamos para o mundo através dessa lente, percebemos que o Éden nunca foi apenas um lugar, mas um estado de espírito. O paraíso se perde toda vez que tentamos negar metade da criação. E ele se reencontra quando compreendemos que Deus não criou a obediência cega, mas a comunhão entre opostos. A unidade que nasce quando aceitamos o que fomos ensinados a temer. Assim, o mistério de Lilith deixa de ser um conto distante e se torna uma revelação íntima. Ela nos lembra que a alma humana não é feita para viver de joelhos, mas de olhos abertos, que o amor de Deus não exige submissão, mas consciência, e que a luz verdadeira não teme a escuridão, porque é justamente nela que o Criador se revela. Mas ainda resta uma pergunta: se há tantas verdades escondidas além das páginas, que outros segredos a Bíblia guarda nas entrelinhas? Que outros nomes, histórias e mensagens esperam para ser descobertos por quem tem coragem de olhar além do que foi escrito? Além do véu. Há verdades que não cabem nas páginas. Há histórias que a letra não pode conter porque pertencem ao espírito e não ao papel. Lilith é uma dessas verdades. Ela sobreviveu não por estar escrita, mas porque está gravada na memória da criação, no sopro de liberdade que habita toda a alma. Quando o homem tenta apagar o mistério, o próprio mistério se encarrega de renascer. É por isso que, mesmo depois de milênios de silêncio, o nome dela ainda ecoa. Além do véu não é apenas um título, mas um convite. É o chamado para enxergar o que está além das palavras, além das doutrinas, além do medo. O véu é tudo aquilo que nos impede de ver o divino como ele realmente é, ilimitado, misterioso, presente tanto na luz quanto na sombra. O mesmo Deus que moldou Adão e soprou vida em Eva, também soprou em Lilith. Ele não errou na criação dela. O homem é que errou ao tentar corrigir o que Deus fez livre. Ao longo dos séculos, as religiões ergueram véus sobre o sagrado. Alguns foram tecidos com fé sincera, outros com medo e poder. Cada véu prometia proteger a pureza do divino, mas aos poucos começou a escondê-lo. E assim, muitos se acostumaram a olhar apenas o que o véu permitia ver. Mas Deus nunca deixou de falar. Ele continua sussurrando por entre as frestas, chamando os corações que têm coragem de olhar além. Quando um ser humano decide atravessar o véu, ele não encontra demônios, encontra verdades. Verdades que libertam, ainda que doam. Verdades que mostram que o mal nem sempre está na rebeldia, mas na hipocrisia. Lilith, com toda a sua lenda e mistério, nos ensina que a busca por Deus começa quando deixamos de temer a verdade, porque o divino não se revela a quem se esconde, mas a quem se permite ver. Cada geração reencontra Lilith sob uma nova forma, às vezes como símbolo, às vezes como espelho, às vezes como pergunta. O importante não é a figura, mas o que ela desperta. Ela nos convida a revisitar o Éden que existe dentro de cada um. Aquele espaço íntimo entre a inocência e a consciência, entre o medo e a fé. Lá, Deus continua caminhando ao entardecer, chamando o homem e a mulher pelo nome. E quando ele pergunta, onde estás? Não busca localização, mas presença. Estar além do véu é responder a esse chamado, é ter coragem de olhar para o próprio interior, onde Adão e Lilith ainda disputam espaço. É reconhecer que dentro de nós há ordem e caos, luz e sombra, obediência e liberdade. Não para escolher um contra o outro, mas para reconciliá-los. O Criador não fez o homem sem a mulher, nem a luz sem a noite.
Ele fez ambos para que um lembrasse o outro do que é ser inteiro. Quando a alma desperta para essa compreensão, algo muda. O paraíso deixa de ser um lugar distante e se torna um estado de consciência. É quando entendemos que o verdadeiro Éden não foi perdido, apenas esquecido. Está além do medo, além da culpa, além das crenças que limitam o infinito. Está além do véu. E talvez o propósito de histórias como a de Lilith seja justamente este: nos conduzir de volta à origem. Não para repetir o passado, mas para compreender o presente. Para perceber que o amor de Deus é vasto demais para caber nas interpretações humanas. Ele é o Deus que permite a liberdade, o Deus que não apaga quem o questiona, o Deus que está tanto no sopro que cria quanto no vento que leva. Há quem tema atravessar o véu porque acredita que lá fora só existe escuridão. Mas a escuridão não é a ausência de Deus. É apenas o lugar onde ele ainda não foi reconhecido. Lilith viveu nesse território, no espaço entre o sagrado e o desconhecido. E é lá, no silêncio do deserto, que muitos encontram a voz que o mundo não deixa ouvir. Então, ao final dessa jornada, talvez a pergunta não seja se Lilith existiu, mas o que ela desperta em nós. Porque em algum nível, todos já fomos expulsos de um Éden e todos carregamos o desejo de voltar. O caminho de volta não está em negar quem somos, mas em nos reconciliar com o que fomos criados para ser, imagem do divino em sua totalidade. O mistério de Lilith é o mistério da alma humana. A lembrança de que a criação não termina no sexto dia, mas continua dentro de cada coração que busca compreender o Criador. E toda vez que uma alma escolhe a verdade em vez do medo, o paraíso se refaz, um passo de cada vez além do véu. Há segredos que sobrevivem nas sombras da história, e cada um deles nos aproxima de algo maior, o mistério de Deus. Se essa jornada falou com você, permaneça conosco. Inscreva-se em Bíblia Além do Véu e continue a caminhar por entre os mistérios escondidos nas páginas sagradas. Porque a cada nova história, o invisível se revela um pouco mais.